Pois é a saída mesmo dessa manipulação. Não é o que a gente quer, sempre quis. Né? Quantas vezes em casa, pensando, gente, por que essa divisão, um povo com tudo, o outro sem nada? Olha, tudo isso aqui na nossa frente. Mas a gente precisa ver tudo o que aconteceu com a gente diante de toda essa manipulação existente, né? Nós temos que entender o certo e conseguir fazer o certo da agora, sem ficar no vitimismo e julgamento, punição, né? Porque, na verdade, nós estamos dentro de uma escola, né? Muitos falam que é prisão, escola. Mas, olha, o caminho está aqui. Você faz esse caminho no ego, na frequência baixa, ou você assume a liderança e consegue atuar com frequências altas todo dia, né? A célula, o telômero aqui, ó, telômero, né? Longo significa que você tem uma vida boa, envelhece menos, mas você com esse estresse, todas essas coisas todas, telômero abaixo, dentro da célula, você envelhece mais rápido. O segredo dessa nova era para as eras passadas que a humanidade passou é porque nós vamos entender todo o funcionamento do nosso cérebro, tudo que foi manipulado, tudo que a gente vive, esse contexto todo que a gente vive, né? Principalmente entender frequência, né? Vibrações daqui para cima, mais ou menos, ajuda o planeta, porque você não está vivendo no ego, só faço o que eu faço, eu mando, eu desfaço. E aí você fica à mercê de baixa frequência, atrapalhando a evolução do planeta e de si, né? Os comandos, né? As dimensões, né? Terra, terceira dimensão, um umbral grosso, umbral médio, terceiro umbral, quarta dimensão, quinta dimensão, ciência, arte, cultura e espiritualidade, amor fraterno universal, diretriz planetária, né? A parte dos extraterrestres, né? Não tem o que errar, né, gente? Frequência baixa, você tá bebendo um bar, você procura isso, né? Ele não chega até você quando você tem a frequência elevada, né? Não vai chegar. Aterramento do pé é o que eles não passaram pra gente, né? Porque a verdade tem que vir à tona, né? A pineal, né? É seu Wi-Fi, é pineal na sua cabeça, aqui seu olho, é seu Wi-Fi, tá? Sistema nervoso, tudo a gente vai ter que entender nessa nova era. Essa parte toda do corpo energético, né? A importância da natureza, do meio ambiente nesse momento, de construir casas certas, no lugares certos, valorizando todos os gêneros, mineral, vegetal, animal, nominal que somos nós, e entender a parte, né, do nosso céu, do nosso universo, né? O Merkabah de luz que você tem aí, né? A tabela, a escala escala de David Hawke, né? O nervo vago, ele ajuda a coordenar a parte do cérebro e do corpo, né? O nervo vago, ele está envolvido em muita coisa, em cura também, né? E nós somos energia, a energia nunca morre, ela apenas muda de forma, né? Então, gente, muito importante a aula de hoje, fica aqui comigo. Nós temos o seguinte, nós temos que entender essa postura agora. Nós vimos na quinta série, né? Sabia um pouco, agora começando a entender o que, o que acontecia no mundo. Só que a gente tem estrelar que culpa os outros, que faz uma confusão danada com arconte. Então a gente precisa entender isso aqui, né? Primeiro ponto, se não der, a gente faz em 2 autos. Se você acredita no Deus ou fonte criadora, tudo bem, né? Se você está numa boa frequência, ajuda bem agora, né? Nessa nova era, né? O novo humano, a consciência, pensamento crítico, presença, responsabilidade, sua espiritualidade sem fuga, né? Então vamos colocar um pingo nos is agora. E se isso for a real da quinta dimensão, vai ajudar a gente. Primeiro, a entender a fonte como princípio. Fonte criadora não é um cara num trono julgando, né? Você faz isso, você é errado, você vai pro inferno, vai não. Condena o outro. Isso é linguagem simbólica que foi literalizado ao longo do tempo. A fonte é o princípio, é a consciência, né? Absoluta. Algumas tradições chamam isso de Deus, né? Uno. Outras falam absoluto, uns logos, que é igual a razão, né? É inteligência organizadora do real. Tudo isso são tentativas do humano para nomear o não nomeável, né? A fonte não cria por erro ou por castigo humano, como foi implantado na nossa cabeça, né? Então a gente cresceu com esse julgamento interno que eles fizeram a lavagem cerebral na nossa cabeça. Não está fora do universo, né?
Então, peraí, a fonte não cria por erro ou por castigo humano. Ela não está fora do universo. Ela é o próprio campo, né? Onde tudo acontece. Tudo que existe emerge dentro do campo da consciência. Tudo. Nada acontece separado dela, dessa consciência. Entenda de não achar que a fonte é algo distante, pois isso não existe. A fonte sustenta, não reprime. Criação é desdobramento da própria consciência, querendo experimentar. Se tudo emerge da fonte, né, nada é intrigamente maligno na origem. Os conflitos surgem no nível de manifestação e não no princípio, né? Comece a estudar aqui. Então, se a base está errada, o resto tudo é medo, fantasia, culpa. A fonte não é problema, e sim o campo, né? A fonte não é um problema, e sim o campo. As experiências acontecem, onde as experiências acontecem, né? Então, vamos para o segundo ponto aqui. Vamos entender Sophie. Ela não é uma entidade, uma deusa feminina literal. Isso é simbólico, uma leitura simbólica. E com o tempo viraram personalidade, drama simbólica, que é igual a novela mexicana, né? Sophie é sabedoria em movimento. Sophie é o momento onde a consciência decide conhecer. É a pulsação da fonte, querendo experimentar, aguçar a própria existência. Se você for no Apócrifo de João, nos textos originais da biblioteca de Nag-Hammadi, Sophie é um aião, né? Que é igual a emanação, pensamento da própria fonte. Aqui não houve queda nem pecado, só um movimento natural. Nos evangélicos gnósticos, Sophie representa o aspecto criativo e ativo da mente divina. Ela não é burra nem maligna, ela é a ousadia da consciência. Exemplo, uma fonte criadora que é igual ao oceano. E Sophie é a primeira onda que se forma, que é igual a uma criança que aprende a andar para poder experienciar o mundo. Sofia é o eu que para me sentir, me ver fora, né, de tudo. E não existe separação, só mudança de foco. Sofia não é abandono à fonte, ela é a fonte em expressão, né? O que eu estou fazendo aqui, para vocês lembrarem. Na gnose original, ela é igual ao conhecimento vivo. Quando você lê que o conhecimento cai, os antigos queriam dizer que a consciência entrou em nível mais denso, né, de manifestação. Não foi erro de percurso, e sim a consciência saindo do plano abstrato e mergulhando no concreto, né? É a ponte entre o absoluto aqui na nossa experiência na Terra. Sophie cria por curiosidade consciente. Sophie e eu, você é o movimento de cada um querendo conhecer. Terceiro, Demiurgo não é o demônio galáctico. Ele não aprisionou a humanidade, como muita gente fala. Segundo aqui o que a pessoa estudou falando, não é um vilão cósmico sugador de almas. Ele não te domina pelo medo, nada disso. Presta atenção. Está escrito em manuscritos... Nada disso está escrito em manuscritos sérios, né? Ele é a organização, Demiurgo é a organização da experiência. E se é a fonte, é o princípio absoluto, Sophie é a sabedoria em movimento. Demiurgo surge quando a consciência começa a organizar a forma. Ele aparece quando a consciência precisa da estrutura de padrão, espaço e matéria. Os grandes filósofos, Platão, mestres, falam de Demiurgo do livro Tímeo. Ele descreveu Demiurgo como um artesão, ele que organiza o caos que já existiu para criar um mundo físico. Ele não cria do nada, ele apenas dá forma. Demiurgo atua na estrutura, mas não toca na sua essência. Livro da Psique, Sophie, fala sobre a hierarquia e regentes. São sistemas de controles mais funcionais para que a matéria exista. Carl Jung fala do ego. Nosso
que se acha dono da verdade, porque ele não tem consciência de tudo que o cerca. Ele é igual a um arquiteto que organiza a estrutura para que a consciência aconteça, e quem atua somos nós. Demiurgo não aprisiona, ele organiza. O problema nunca foi a estrutura, mas sim quando a consciência esquece que pode ir além da estrutura, aí vem as narrativas distorcidas, transformando Demiurgo no cara maldoso, como a gente está vendo aí. Um Deus que controla tudo pelo medo. Isso é linguagem simbólica, tá? Paranoia espiritual. Demiurgo, ele não se alimenta da dor e não surge sugando a sua energia. O medo é humano, aprisionando psicologicamente. A alimentação é da consciência. Demiurgo atua na sua estrutura, forma e não no campo da totalidade. Entenda isso. O mundo não é uma prisão criada por visão, e sim um campo de experiência organizadora. A libertação não tem de combater o inimigo externo ou demônio cósmico. E ele vem sim de expandir a tua consciência, né, para além da sua forma. Esse é o ponto para você gravar. Conclusão: a fonte é igual à luz, né? Sofia é um prisma. E o demiurgo, estrutura da manifestação ou a cor. Arcontes também não sugam essa energia de pessoas. Isso é terror espiritual. O que a gnose diz é que os arcontes são formas de governo. Os arcontes estudiosos em grego dizem que é igual a governantes, administradores. Jacques Lacanier diz que os antigos arcontes eram como leis da gravidade. Eles não são maus, né? Mas regras da matéria, e eles governam, ladrões, leis de repetições, automatismo. Eles representam formas do inconsciente funcionando em piloto automático, né? Eles operam dentro da ignorância. Arcontes só existe onde não há consciência, onde há medo, culpa e onde há automatismo. Eles atuam com repetições e eles operam assim, porque esse é o único campo que ele consegue funcionar, né? Dessa energia baixa, né? Onde o ego está ali imperando também. Eles não têm vontade própria, não pensam, nem sentem, são drenagens simbólicas, psicocoletivo. Carl Jung chamava-se de complexos autônomos da nossa psique, que é aquela parte de nós que toma controle de nós quando nós não estamos presentes. Quando os arcontes negam nossa energia, sugam nossa energia, isso que é igual quando a pessoa está desconectada em si, presa em padrões emocionais repetitivos, com medo, né, e terceirizando a consciência. Não pode terceirizar, dar a sua consciência para outro, não rola, senão alguém vai pegar. Onde a luz não há sombra, né? Há algo externo roubando energia, né? Quando a consciência desperta com lucidez, com responsabilidade, os arcontes simplesmente eles não operam ali, porque não tem mais campo de atuação, né? Muito importante isso, foi cortado a ressonância. A sombra só há quando não existe a luz. Você em consciência não há arcontes. Matrix não prende você, só se identifica com ela. Ela não foi criada por seres trevosos, sim, sem prisão de arcontes. Não é prisão energética. Matriz é um estado de consciência, um conjunto de crenças, hábitos, narrativas com quais a consciência se identifica e passa a chamar de realidade. Matrix não está fora, mas ela acontece de dentro. Ela acontece quando a consciência humana esquece de si e passa ele a viver apenas reagindo com o mundo, sistema social, sistema político, econômico e religioso. Tudo isso são chamados de Matrix, mas nenhuma delas tem o poder absoluto. Eles só funcionam porque as pessoas se identificam nelas. Quando você acredita que é só o corpo, nome, que você não tem escolha, você não está preso, só identificado. Matrix não precisa de terceiro, ela se mantém, né?
Não tem escolha, você não está preso, só identificado. Matrix não funciona de terceiro, ela se mantém, né, sozinho, enquanto a consciência dorme. Por isso, muito se fala que a Matrix aprisiona por morte. A consciência leva consigo mesmo o nível de lucidez que você tinha na Terra. Se você foi com medo, vai atravessar com medo. Se você terceirizou a sua responsabilidade, passa para lá terceirizando a responsabilidade. A mesma coisa em vida, né? Beijo, aulão importante.